Som, teste. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Amém. Vamos começar a preparar o nosso coração, preparar o ambiente, preparar esse lugar para que o Senhor manifeste a presença dEle. Amém? Essa semana o Senhor foi depositando uma palavra sobre a igreja de Laodiceia, através das reuniões que foram acontecendo essa semana. E que era uma palavra que o Senhor entregou para uma igreja que ela era morna. E o Senhor falava: estou a ponto de te vomitar. Que você não é quente, você não é frio. E ele fala: eis que estou à porta e bato. Quem me ouvir, quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. E eu creio que no culto de hoje o Senhor, Ele está selando essa palavra no nosso coração. E hoje é um momento, é uma oportunidade da gente trazer à tona no nosso pensamento, no nosso coração essa palavra e dizer para o Senhor, para o nosso coração: Senhor, eu não quero ser mono. Eu não quero entregar só mais um louvor. Eu não quero só entregar mais uma adoração, palavras vazias, frases cantadas no automático. E o Senhor está nos dando essa oportunidade de fazer diferente aqui. De fazer essa palavra viva nos nossos corações. Então nesse momento eu quero te pedir: feche os teus olhos. Não se distraia. Põe os teus pensamentos agora no Senhor e clama a Ele. Abra a tua voz e começa a dizer: Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Eu não quero ser morna, Pai. Eu não quero te entregar um louvor de qualquer jeito. Eu não quero entrar e sair da mesma forma, Senhor. Deus, esse é um clamor da tua igreja nessa noite. Nos aviva, Senhor, nessa noite. Pai, nós cremos que existe um rio que flui do teu trono. E esse rio, ele não é morno, Pai. É um rio que flui do teu coração e que ele não é morno, Pai. Ele é sim, sim e não, não. E é isso que nós queremos viver nessa noite, Senhor. Uma entrega total, Pai. Ah, Senhor, cuida do coração da tua igreja nessa noite. Não permita que o nosso coração se distraia, Senhor. Não permita que a gente cante palavras sem que a gente pense no que a gente está louvando ao Senhor. Nos desperta, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor. Nós queremos te adorar, Pai. Nós queremos entregar o nosso coração por inteiro, sem ressalvas. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós clamamos, Senhor, pela vida da igreja nessa noite. Ah, Pai, vai tirando todas as preocupações, tudo aquilo que rouba nosso coração, tudo aquilo que nos dispersa, Senhor, de nos derramar diante de Ti. Seja adorado, Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. O Senhor é santo, o Senhor é bom. A tua igreja anseia por ti, Senhor. Aleluia. 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 Declara, eu te adoro, Senhor. Fala pro Senhor: eu te adoro, Senhor. Oh, eu te adoro, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Nós queremos mais essa noite. Tu quer mais do teu Pai nessa noite? Vai falando aí no teu coração: sim, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Jorra aqui palavras, Pai. Jorra, Senhor, uma nova experiência contigo, ó Pai. Toca no mais profundo. Toca no mais profundo. Esse rio, ele vem inundar o teu coração nessa noite. Existe um rio, Senhor.
Tu és a fonte, Senhor. Esse rio ele está em todos os lugares. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Não sai desse ambiente. Tu és o rio, Senhor. Permanece nesse ambiente. Levanta tua mão agora lá em cima, como aquele que diz que quer mais do Senhor nessa noite. Levanta bem alto. Levanta bem alto aquele que quer receber uma porção que vem direto do trono de Deus. Oh, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Levantamos nossas mãos em rendimento a Ti. Que nós queremos mais. Sabe, não te conforma com o jeito que Tu é. Não te conforma com os pensamentos da tua mente. Não te conforma com os sentimentos que fazem tu sair de lugares que nunca o Senhor falou para te sair. Mas diz pro Senhor que tu quer beber de uma água para que tu não volte a ter sede. Ora isso nessa noite em nome de Jesus. Te entrega nesse lugar, te entrega como aqueles homens e mulheres. Eles sabiam quando o Senhor ele passava. Eles iam para aquelas casas e eles diziam: eu quero tocar, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser agora levado para um novo ambiente de relacionamento com meu Pai. Oh, e esse rio está aqui nesse lugar. Oh, e nós queremos mais. E eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Dá uma salva de palmas nessa noite. Aleluia. E fala pra alguém aí que tá do teu lado: tem um rio pra ti aqui nessa noite. Tem um rio de água viva. Aleluia. Aleluia. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as fotos com o passado e os meus olhos. Eu já posso ver o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessas águas eu não me desvio nunca mais. Estou firme e eu não me desvio nunca mais.
estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia. Tá alegre essa noite com o Senhor? Amém? Quem é que tá alegre aqui hoje com o Senhor? Eu tô muito alegre porque o Senhor, Ele me encontrou. Não fui eu que encontrei Ele. Foi Ele que me encontrou, que te encontrou. Então agradece ao Senhor por essa graça, esse amor maior. E te alegra na presença dEle. Quero te lembrar mais uma vez. Tu tá na casa do teu pai. Tu tem liberdade nesse lugar. Tu tem liberdade de sair do teu lugar, de abraçar o teu irmão. Tu tem liberdade de dançar. Tu tem liberdade de orar. Tu tem liberdade na casa do teu pai. Amém? Não esquece nunca disso. Tu tens liberdade. Tu é livre. Tu é livre aqui dentro da casa do Senhor. Aleluia. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Que eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes
coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui com a gente? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui com a gente? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Aleluia. Aleluia. Queria convidar que você se juntasse com uma pessoa aí, pode ser do teu lado ou alguém que Deus colocar no teu coração, e a gente vai entrar agora no momento de oração. E a gente vai clamar juntos aqui. Um na vida do outro, a gente vai clamar por cura. E o Senhor vai colocar no teu coração algo específico para você orar pela vida do teu irmão, porque a gente crê que esse ambiente é um ambiente de cura, amém? É um ambiente onde a gente vai entrelaçando as nossas histórias e o Senhor vai curando. Enquanto um está de pé, o outro está abatido, e aí a vida da igreja entra em movimento. Enquanto um está sorrindo, o outro está chorando, e a gente vai se consolando. E é isso que nós cremos, e nós vamos se mover nessa noite. Comece a orar pela vida dessa pessoa. Comece a ministrar cura em áreas, em situações. Deixa o Espírito Santo te deixar sensível nessa noite para você ministrar. Você que está aí de casa, se você está com alguém, se junta com alguém nesse momento. Comecem a clamar um pela vida do outro, enquanto nós louvamos ao Senhor. Assim como a Aline ministrou no começo do culto, existe liberdade no nosso meio. E é isso que nós vamos clamar nessa noite, por liberdade no Espírito. Aleluia. Tanto que eu trabalhei, o tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? A tudo que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa
esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Aleluia. Canta mais uma vez. A tua mesa cura. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Não se preocupa em não ter trazido nada, porque esse lugar ele tem tudo que tu precisa. Tem tudo que tu precisa. Isso foi uma das nossas orações no culto anterior, que às vezes a gente só tem para entregar um aleluia pro Senhor, mas ali tem tudo. Continua te entregando. Aleluia. Nada novo achou pra dizer, então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de coração cantar.
que tem pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Hoje é uma noite, irmãos, que Deus nos trouxe aqui para nos reunir numa noite de celebração, porque sempre quando a gente se reúne é uma noite de celebração, independente das circunstâncias que a gente está passando, independente da aflição que a gente está passando, a gente está sempre celebrando, porque o que Deus está formando em mim e em ti é a essência da adoração, é a gente se tornar esses verdadeiros adoradores, não mais aqueles que adoram por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele nos tornou, por aquilo que Ele nos resgatou, por aquilo que Ele está nos formando de novo na verdadeira identidade dEle, os verdadeiros adoradores. Vem a hora e já chegou, os verdadeiros adoradores. Tem verdadeiro adorador aqui? Então vamos adorar de novo, Vico. Em meu coração, em meu coração, aleluia, não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. E em meu coração, não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor.
Irmãos, às vezes a gente não tem força nem para um aleluia. Às vezes a gente não tem força para adorar. Às vezes a nossa voz, por conta da tristeza, por conta da aflição, ela vai se aquietando, ela vai se calando dentro de nós. Por isso que é uma noite que Deus te trouxe aqui para recuperar esse aleluia na tua vida. Para recuperar de novo essa expressão de gratidão no teu coração. Às vezes a gente vai ficando tão duros com o nosso coração que a gente perde esse aleluia. Que a gente perde essa gratidão. Porque a gente esquece de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Por uma circunstância momentânea. Deus te trouxe aqui para recuperar esse aleluia no teu coração. Amém? Às vezes é simples, parece simples, mas é poderoso. Poderoso esse aleluia. Enquanto o louvor continua ministrando a nossa vida, a gente também vai ter uma expressão de adoração agora. Quem entende? Com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Em gratidão, em adoração, como aquele que tem recebido muito mais do que precisa, do que pede, do que necessita. Em gratidão, se tu tem essa consciência, faz isso também em meio aos louvores, no nome de Jesus. E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Quero orar contigo sobre a tua vida financeira. E eu quero te incentivar a fazer essa oração em gratidão. Porque eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A gente tem vivido essa palavra na prática, Jesus. Porque tu tem justificado a nossa vida a partir da tua palavra. E não nos tem faltado nada, Pai. Tu tem aberto as janelas dos céus e tem derramado bênçãos sem medida sobre a vida da tua igreja. Obrigado, Jesus, porque tu tem nos ensinado o princípio do contentamento, a saber viver tanto na pobreza e na riqueza, tanto na fartura ou na escassez. Obrigado, Jesus. A gente ora, Pai, por sabedoria do alto, para ser bons administradores de tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Não deixa a gente ser negligente, Jesus, mas que a gente possa ser bons mordomos com tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Se alguém desempregado, se alguém endividado, se alguém, Pai, passando por esse momento de escassez, vem com provisão, Pai. Estende a tua mão, Pai, e cuida da vida dessas famílias, Pai, da maneira que eles precisam. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Pode te assentar. Louvor, obrigado. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que alegria, né?
a gente poder estar aqui mais uma vez. A gente pode ter dois sentimentos, né? A gente pode ter o sentimento de dizer, mais uma vez a gente tem que vir aqui, né? A gente que está sempre juntos como igreja, né? A gente gosta de estar juntos, a gente vive o princípio da comunhão. Isso pode cair no nosso coração como mais uma vez e caindo como algo monótono, né? Por isso que a gente precisa sempre relembrar esse princípio da gratidão no nosso coração, né? Ainda que a gente vá se vendo às vezes, né, Nádia? Às vezes, a Nádia e o Sidney. Aí a portaria, olha, pra tu ver como que eles são. Eles têm a capacidade de botar a primeira vez. Tu vê, Nádia? Ei, primeira vez. Não. Ei, eles são de casa já, Léo. É, esse mesmo, pode ser a primeira vez. Ah, tá, esqueceram de falar aqui. Porque a gente se alegra, né? A gente vai se vendo de vez em quando. Glória a Deus. É o tempo que Deus vai determinando pra gente, né? O seu Clemente também, a gente se deu um abraço ali. E a gente já diz, quanto tempo, né? Parece que 10 anos que não se via. Não, mas é poucos dias que a gente não se via. Mas a gente vai se alegrando, né? Quando pode se dar um abraço, quando pode se cumprimentar, saber como é que tá. Então a gente vai ficando muito feliz, né? Que bom que vocês estiveram junto com a gente aí, Nádia, Sidney. Uma alegria. A Nádia é a fornecedora oficial das ervas, a mate, do Ministério Brasa. A gente também está recebendo, esse sim eu acredito que é a primeira vez. O Giovanni e a Adriana, que alegria estar junto com vocês aí. Esses são a primeira vez, né? É, né? Muito bom estar junto com vocês. Família. Vocês vieram junto com o Rogério? Isso? O, o Rogério já é evangelista, assim, já traz, ele vem, não vem sozinho, já traz um pessoal junto. É, né? Que alegria. Rogério veio aí com a esposa Andréia e os filhos Elisa, Isabela e Pedro. O Rogério era conhecido do pastor Jair, pelo que eu entendi rapidamente ali. Tem uma história profunda, íntima com o pastor Jair. Pastor Jair, para quem não sabe, ele foi o pastor que antecedeu o pastor Alberto aqui, né? E hoje já está com o Senhor, né? Acho que ele deve ter falecido faz um ano, mais ou menos, né, Samã? Um pouquinho mais, né? E aí, Rogério se encontrou com a Alice, frequenta a Borer, e aí quis estar junto com a gente. Aí seja muito bem-vindo aí, essas famílias, que vocês possam ser abençoados aqui nessa noite, assim como a gente já se sente abençoado aí, pela presença de vocês aí. Graças a Deus já carregam aí um testemunho, né? No coração, na vida. Porque é isso, né, irmãos, que a gente tem um testemunho, né? Na nossa vida, para falar, para compartilhar. Então, muito bom a gente estar juntos aí. A gente tem os avisos, né? Essa semana aí é a semana do nosso
a vocês, cantata, o que vai ser? Fala aí pra gente, Alice. Amém, boa noite. A cantata, então, é um momento que a gente já tem vivido juntos e que nós temos entregado tudo. Inclusive a minha voz, que não tem. Eu falei, Edu, tu quer que eu fale mesmo assim? Aí ele falou, quero. Então é só pra ver a entrega que todo mundo tá tendo. Quem é que tá se entregando já pra essa cantata? Dá um grito aí. Grita do jeito que eu não posso gritar. Mas amém. Esse momento de Natal a gente comemora todos os anos, né? A gente faz uma grande ceia juntos, na virada do dia 24 pro dia 25. O nosso culto vai ser às 8 horas. E é um momento onde a gente se reúne, né? Se a gente tem família distante, pra gente não passar sozinho esse momento, essa noite a gente se reúne. E se tu tem a tua família, não tem problema, traz para esse momento também, que a gente vai se alegrar muito. E a cantata é algo diferente que Deus nos deu esse ano, a partir desse culto. E aí Deus nos deu essa inspiração de ser algo mais organizado para a gente entender a cronologia do nascimento de Jesus. O Natal é isso, né? Muitas vezes a gente comemora, mas a gente não sabe verdadeiramente o significado que ele tem. Então, nessa cantata o Senhor tem nos dado, né? Apresentações, vai ter teatro, vai ter dança, vai ter coral. Vai ser um momento de celebração aí que a nossa igreja está tendo a oportunidade, foi surpreendido por isso. Então, se tu tem família, se tu não tem onde passar, chama essas pessoas para essa noite, chama a Aline Witt. Cadê? A Aline Witt, chama. Amém, irmãos. E oração. Lembrar sempre de estar com o coração empenhado em oração aí, porque vocês, principalmente quem está de longe aí, né? Orando aí pela vida dos nossos irmãos, por palavra sempre no coração, para que não venha a ser só um evento, né? Mas que aquilo ali venha a ser a expressão do amor de Deus, da palavra. Graças a Deus. Vamos chamar aqui as crianças. E aí, Mateus? Tudo bem? Tudo certo? Tem crianças lá também, ó. O Vinícius, a Letícia, os meus amigos lá de Alagoas. O meu amigão. Ah, nessa aqui? Eu vi, tá virado pro teto. Falei... E aí, Vinícius, como é que tu tá? Tu tá bem, Vinícius? Eu vou te ver daqui a alguns dias, Vinícius, aqui em Caxias. Vou? Tu tá feliz? Meu Deus, vai estar com os irmãos dele ali, o Vinícius. Muito bom, irmãos. Vamos estar orando aqui pelas crianças. Erguendo a nossa voz aqui. Em nome de Jesus. Lara. Amém. Estendam as mãos para cá. Pessoal de casa também. Para a gente estar orando. Vocês que têm as crianças por perto aí, coloquem as mãos sobre elas. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu tens sido bom, Senhor, com a Tua igreja, Pai. A gente tem visto, Senhor, os Teus frutos serem gerados, Pai.
a vida, Senhor, dessas crianças, Pai, tanto as pequenininhas, Pai, como as maiores, como as que ainda nem nasceram, Senhor, as que ainda nem foram anunciadas, Senhor. Elas são a expressão dos frutos, Pai, dos frutos daquilo que Tu tem feito, Senhor. A expressão, Senhor, da Tua igreja crescendo, Senhor, em amadurecimento, Senhor, em palavras, Senhor. A gente sabe, Pai, que eles também recebem da Tua palavra, Senhor. Por isso agora, nesse momento, Pai, a gente quer estar se colocando, Senhor, como responsáveis, junto com essas professoras, junto com esses pais, como aqueles que sabem que esses filhos, eles também são nossos, Senhor. Vai conduzindo eles nessa noite, conduzindo a palavra, Senhor, conduzindo aquilo que for instruído para o coração deles, e que o coração deles seja uma terra, Senhor, pronta para ser fertilizada por Ti, Senhor. É isso que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos subindo devagar. Vai lá, Bento. Escolinha, Bento. Os irmãos online aí, tem gente que tá chegando daqui a pouquinho, hein? Tem o pessoal aí do futebol. Que bom que tem folga à noite, né? Que não treina de manhã, de tarde, de noite, né, Preze? Ai, ai, ai. Pré-temporada, tô vendo no rostinho deles aí que eles estão só o pó da gaita, né? Meu Deus. Aí, Mantuan. O Mantuan, chegaram a botar lá o como é que é esse negócio aqui? Desfocado. O Mantuan, quando ele tá muito cansado, vai pra trás, aí não aparece ele, ó. Ai, 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 que bom estar junto com vocês aí. Omar, Mantuan, que bom ver essa alegria aí no rosto de vocês. Recebendo a palavra, nossos missionários ali no Novo Hamburgo. O Preze, a Amanda, né? Recebendo a palavra de Deus também lá em Ijuí, lá no São Luís. Firmes e fortes aí, saudade de vocês. Saudades mesmo aí. O Jean Pierre. Ana Késia, ela tá ali ela deve estar comendo o cuscuz dela. Eu conheço ela. Eles gostam do cuscuz. Que bom estar junto com vocês aí também. Daqui a pouquinho a gente tá juntos, né? A gente já fica aqui contando as horas para estar junto. Pessoal em Alagoas, Rondônia, o Pablo. Que bom estar junto contigo aí, meu irmão. Que alegria estar junto aí. Um pouco triste, né? Sem esposa. O cara fica mais isolado. Já não tem muita coisa para comer. Come mal, já fica desnutrido. Ai, ai, ai. Os irmãos aí também. Guedes, pessoal lá em Brasília, Japão. Que bom, irmãos. Que alegria, né? Alegria da gente poder andar juntos assim, mesmo à distância. Isso aqui são irmãos que a gente anda junto, que a gente acompanha à distância. Isso aqui não são pessoas que a gente não conhece, não são pessoas aqui que a gente conhece o íntimo do coração, né? Conhece cada um deles. E por isso que a gente fica feliz, por isso que a gente fica com saudade, né? Não são distantes, né? Então, por isso que quando tem essas festividades aqui, a gente fica feliz, né? De poder estar juntos. Daqui a pouco chega o Fernando, chega o Matheus, né? As meninas também ficam mais felizes. Que bom, né? Os nossos pastores aí também, o pastor Alberto, o pastor Tiago, viajando, orar pela vida deles, estão finalizando agora, né? Então já mais pro final dessa viagem aí, lá em São Paulo. Ina, Arthur, Samantha chegam daqui a pouquinho aí também para estar junto com a gente. Essas nossos missionários aí lá em Brasília, empreendedorismo. Que bom, irmãos, graças a Deus. Eu queria dividir meu coração hoje com vocês aqui
dar continuidade naquilo que a gente conversou hoje pela manhã no nosso culto, sobre a língua, sobre o falar, pegar aqui um profeta que lutou contra isso, contra uma geração. Mas antes disso eu queria orar pelo nosso coração aqui, amém? Queria orar aqui para que nada venha nos distrair para receber a palavra de Deus aqui nessa noite. Por isso te empenha aí, vai dizendo: Senhor, eu não quero, Pai, perder, Pai, a parte mais importante desse momento que a gente tem aqui, que é o momento da Tua palavra. Pai, que nenhuma preocupação, nenhuma atividade, nenhum problema, nenhuma aflição que eu venha estar passando, Pai, no nome de Jesus, venha me tirar desse momento aqui do culto. Nenhum cansaço físico. Às vezes a gente está cansado fisicamente. Pai, no nome de Jesus, a gente quer estar aqui, Pai, atentos, Pai, para receber da Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, tem uma palavra específica sempre para a gente. Uma palavra que ela vem do alto, uma palavra revelada. Não é uma palavra técnica. Pai, no nome de Jesus, ministra os nossos corações aqui para que possa ser uma terra fértil, Pai, um solo fértil. Usa a minha vida aqui nessa noite, Pai, com humildade, com objetividade, Pai, para trazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, no nome de Jesus, amém. Então hoje pela manhã a gente conversou sobre a língua, né? Sobre o cuidado que a gente tem que ter com as palavras que a gente fala, que a boca fala daquilo que o coração tá cheio, que a língua ela é fogo, né? Que ela pode ser tanto para depurar, né, Jéssica? E tanto para incendiar uma floresta. Então hoje pela manhã a gente foi chamados a atenção aqui pelo Senhor, através da vida da Alice, sobre essa questão da língua que está lá em Tiago 3. Tiago 3, a gente decorreu ali toda aquela passagem ali. Ele entramos um pouquinho também na sabedoria do alto, Tiago 4, falando um pouquinho sobre essa questão da língua. E eu queria continuar isso que eu tenho no meu coração. Eu tenho estudado um pouco o profeta Jeremias. E eu já quero ir te convidando a abrir lá em Jeremias, no capítulo 1. E o profeta Jeremias é um profeta que seu ministério, seu chamado, durou um pouco mais aí de 40 anos. Jeremias foi levantado por Deus na parte sul do povo de Deus, que era o povo de Judá. Ele foi um profeta ali que foi levantado durante 5 reinados, então durou bastante tempo ali o seu chamado, o seu ministério. Um profeta que enfrentou ali, a gente vai ver um pouquinho, um povo que estava em declínio até a ruína total, porque tinha abandonado o Senhor, tinha se esquecido do Senhor, tinha se voltado para as suas próprias coisas, para os seus próprios deuses. E aquele povo começou a viver um declínio, uma ruína. Porque é assim que é a nossa vida. Quando a gente vai se afastando do Senhor, a gente vai começando a ficar arruinado. Ainda que com uma aparência, muitas vezes, melhor. Às vezes é assim que acontece com a gente, Ju. A gente se afasta do Senhor, da palavra, da comunhão, e parece que a nossa vida melhora. Era assim que estava esse povo. Mas por dentro, a gente está cada vez mais apodrecendo. Porque o que vivifica o homem é a palavra de Deus. Amém? Diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o Espírito Santo é que vai vivificando a nossa vida. Diz que o Espírito, ele formoseia o rosto. A gente fica mais bonito, irmãos, quando a gente está na palavra.
formoseia o rosto, começa a ficar com uma beleza diferente. E assim como a gente vai se afastando, a Bíblia fala que a gente perde a feição natural. É muito interessante, a gente vai tendo experiências assim, né? Das pessoas que vão saindo assim da igreja, né? Porque as pessoas vão saindo e como a gente vai vendo, as pessoas perdem a feição natural. Muda o rosto. Às vezes tu te encontra com aquela pessoa, e hoje a gente tem as redes sociais, né? Esses dias eu tava vendo uma prima minha. Uma prima assim, nasceu num lar cristão, firme assim. E aí, passou, tava olhando o Instagram, ele passou, falei, mas que menina é essa aqui que eu sigo, né, cara, aqui? Eu fui ver, pô, minha prima, cara, me assustei assim. E ela longe do Senhor, assim, aí eu entrei assim num clamor pela vida dela, assim, um choro. Uma menina mais distante, assim, de mim. Mas como muda, né, a feição, assim, porque tu te torna uma pessoa também insatisfeito contigo mesmo, né? Então, aí tu quer mudar o cabelo, aí tu muda o cabelo, aquilo não adianta. Aí tu muda a boca, porque a boca tá pequena, tu quer aumentar a boca, aquilo não adianta. Aí tu muda os dentes, aí tu bota não, aquilo não adianta, porque a insatisfação, aquilo não termina dentro de ti. Porque o que completa o homem é a palavra de Deus. Por isso que eu estou muito alegre aqui nessa noite, porque a palavra de Deus vai completando a nossa vida. E aí o chamado de Jeremias para esse tempo é interessante. Lá em Jeremias, no capítulo 1, que a gente vai ler, para dar introdução nisso que eu quero trazer, diz assim a partir do versículo 4, que é ali onde é o chamado dele. Tem um momento que Deus nos chama, amém, irmãos? Tem um momento que Deus toca no nosso coração. Tem um momento que Deus chama a nossa atenção. Tem um momento que é um marco na nossa vida. Que aquilo ali impacta a gente. Que é quando a palavra de Deus vem a nós. E no versículo 4, é isso que acontece com Jeremias, que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Posso ouvir um amém? Olha só como é a minha e a tua vida, irmãos. Antes mesmo da gente nascer, lá no ventre da nossa mãe, diz que ele já nos conhecia. Diz que ele já tinha intimidade com a gente. Antes mesmo da gente nascer, ele já nos consagrou, ele já preparou. E a gente vive ansiosos com o dia de amanhã, irmãos. E a gente vive nervoso, preocupado, perturbado com a nossa própria vida. Se antes mesmo da gente nascer, lá no ventre da nossa mãe, ele já preparou as boas obras para a gente andar aqui nessa terra. Ele já nos consagrou, ele já nos fez profeta para as nações. É assim também na minha e na tua vida. Isso tem que te dar muita esperança. Isso tem que aquietar a tua alma. Isso tem que aquietar os teus pensamentos, as tuas preocupações. E aí ele segue dizendo, então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, destruir e arruinar e também para edificar e plantar. Aleluia.
Às vezes a gente se encontra assim com Jeremias, dizendo: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu sou assim, eu sou tímido, como é que eu vou falar essas coisas? Como é que tu me escolheu? Como é que é isso? Lá no futebol, como é que vamos falar com um treinador? Eu vou lembrando aí, né, das nossas conversas, irmãos. Como é que eu vou falar com um treinador? Como é que eu vou falar com um presidente? Como é que eu vou lá falar lá no clube? Como é que eu vou falar com a imprensa? Como é que eu vou falar se eu não passo de uma criança? E diz que ele estendeu a mão sobre a minha e a tua vida. Ele estendeu a mão dele sobre a nossa boca e colocou as palavras dele nos nossos lábios. Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Tu já pensou que tremendo isso, Alice? A gente estava orando hoje aqui de manhã, clamando a Deus para que da nossa boca só saia uma água, que não venha sair água doce e água salgada. Diz que o Senhor estendeu a mão sobre a vida de Jeremias, tocou na boca dele e disse: eu coloco nas tuas bocas as minhas palavras. Hoje Deus nos trouxe aqui nessa noite para tocar nos nossos lábios, para tocar na nossa boca e colocar nos nossos lábios apenas as palavras da boca dele. É isso que eu creio que está acontecendo na minha vida e na tua vida. Porque às vezes a gente não sabe o que falar, irmãos. A gente não sabe o que dizer. Só que essas palavras de Deus, elas foram feitas para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar. Já pensou? Mas a gente não pensa nisso, né? Mas as palavras de Deus que Ele vai colocando na nossa boca é para arrancar algumas coisas da vida das pessoas. É para derrubar algumas coisas da vida das pessoas. Derrubar algumas muralhas. Às vezes a gente vai falar com as pessoas, tem uma muralha, tem um muro construído ali. Sabe aquelas pessoas que parecem inacessíveis? E às vezes são pessoas que ficam assim temporariamente. Às vezes é assim no nosso casamento. Nossa esposa ali constrói um muro. Não, tu não é assim, amor. Com os outros só. Constrói um muro. E aí a gente fica: meu Deus do céu, como é que eu vou destruir esse muro aí? Isso é a palavra de Deus. Derruba esses muros aí. Derruba essas muralhas. Isso que é para destruir e arruinar. Às vezes a palavra de Deus vem para arruinar, irmãos. A gente não entende muito bem essas coisas. Mas às vezes é para arruinar. Às vezes a palavra de Deus vem e nos frustra. Nosso coração. Mas também é para edificar e é para plantar. Também é para trazer esperança. Que o Senhor coloque as palavras dele na nossa boca. E aí, esse profeta, ele agora, a partir desse chamado, com tudo isso, com toda essa convicção, com essa esperança, agora ele é enviado para esse povo. Povo que estava longe do Senhor. E aí nós vamos avançar lá para o capítulo 9. Desse mesmo livro, Jeremias 9. E aí agora, Jeremias, ele se depara com um povo que o que era expressado através, e aqui a gente tem que lembrar, irmãos, que aqui era o povo de Deus. Judá era o povo de Deus. Que Jeremias está falando aqui pra gente. E diz que o povo de Deus, o que era expressado da boca deles, dos lábios deles, era
mentiras. Era um povo que estava sendo mentiroso. Um povo ali que dos lábios deles ali, Jeremias chega a dizer o seguinte: olha, não confia no teu irmão, não confia nessa pessoa que está ao teu lado, porque eles são mentirosos, eles são enganadores. Não confia nessa pessoa aí, que o que eles estão fazendo é mentira. Eles ensinam a língua deles a mentir. Até na expressão dos lábios deles, eles expressam paz. Mas no coração, eles estão ali maquinando vingança. Eles estão maquinando como que eles podem ali atingir o outro, se vingar do outro, machucar o outro. Porque a gente vai se tornando assim, irmãos. A gente vai se tornando pessoas, principalmente a gente assim, crente. A gente pega rapidamente a neurolinguística dos lugares. A gente vai vendo como é que as pessoas falam, o que elas gostam de ouvir, como é que é. Então, se numa igreja fala a paz do Senhor, e aquilo ali cai bem, eu começo a falar a paz do Senhor. E a gente vai se amoldando aos lugares para ter um benefício, como hoje de manhã a gente falou. Só que no coração, a gente está com outra coisa, a gente não está com a paz do Senhor no nosso coração. E a gente pode se enganar aqui, irmãos, mas para o Senhor não tem como enganar Ele. De Deus não se zomba. Diz que Deus esquadrinha os nossos corações. Não tem como enganar o Senhor. Então é desinteligente da nossa parte querer ficar criando uma maquiagem, sendo que no nosso coração a gente não está assim. Que nessa noite Deus possa tirar essa máscara, essa roupagem de crente que a gente está colocando, mas o nosso coração está putrefado. No nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, olha, não adianta tu falar que ama a Deus e odeia o teu irmão. Não adianta. Por isso que esse negócio aí, que a gente diz, não, eu até perdoo, mas ele lá e eu cá. Isso é a maior maldade que a gente tem no nosso coração. Isso é a maior expressão do egoísmo. Isso não é perdão nem aqui, nem no inferno. Só na nossa cabeça. Eu sempre fico pensando, né, se Jesus falasse isso pra gente, não, eu até te perdoo, mas é tu lá e eu cá. Não adianta falar que ama a Deus e odeia o teu irmão. E aí Jeremias está nesse contexto de mentira, do povo de Deus mentindo. E diz que esse povo, ele abandonou o Senhor para viver na dureza do seu coração e seguiu outros deuses. Porque às vezes a gente, sem perceber, irmãos, a gente começa a seguir o nosso próprio coração, a dureza do nosso próprio coração, aquilo que a gente quer. Tem até uma aparência de temor. Tem até uma aparência, a gente se torna aquelas pessoas que eu até peço um conselho. Eu até chamo o pastor. Eu até ali oro a Deus. Eu até digo, eu estou buscando a vontade de Deus. Mas no final, a gente segue a dureza dos nossos corações. E a gente vai para outros deuses. Era assim que o povo de Deus estava. Se distanciando do Senhor. Seguindo os Balaíns. Os deuses daquela época. E aí diz que o profeta Jeremias, ele é interessante porque ele é um profeta que chora muito.
E diz que aquele profeta, quando Deus vai falando com ele está naquela relação com Deus, ele chora muito pelos irmãos dele. Tu tem chorado pelos teus irmãos? Será que não está faltando lágrimas nos nossos olhos pela vida dos nossos irmãos? Será que Deus não te trouxe aqui nessa noite para lembrar da vida de algum irmão que está seguindo a dureza do seu coração, está seguindo os balaíns? Será que Deus não te trouxe hoje aqui para lembrar de alguém, para te chorar por ele? Faz esse exercício agora no nome de Jesus. Vai lembrando de alguém no teu coração aí. Vai dizendo, Espírito Santo, quem que é o meu irmão que tem se afastado de ti? Assim como eu, aquele dia me deparei com aquela minha prima ali, longe do Senhor. Lembra de alguém agora aí e chora por essa pessoa. Às vezes a gente gosta que aquela pessoa ali está vivendo uma desgraça. O nosso coração assim, a gente gosta de uma desgraça. Por isso que a gente gosta de ficar assistindo noticiário e vendo a desgraça alheia. Porque parece que a gente se torna uma pessoa melhor, né? Parece que a gente não está tão ruim assim. Chorar pelas pessoas. Às vezes pessoas que eram referências para a gente na fé estão caindo. Chora por essas pessoas. Lembra dessas pessoas. O profeta Jeremias era assim. Chorava pela vida dos irmãos dele. E ali no versículo 23... Deus fala algo para ele. Lembrando que a gente está aqui falando da língua, falando desse toque do Senhor, colocando as palavras na boca do profeta e da nossa, desse cuidado, desse temor. Amém, irmãos? Estão comigo aqui? Aí diz o seguinte, Jeremias 9, 23. O pessoal online está comigo? Glória a Deus. Amém, Bianca. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, e me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. O povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto. Porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Então ele traz aqui, Deus, uma chamada de atenção para 3 coisas do que a gente, por conta desse orgulho, dessa altivez, a gente pode estar se gloriando sem perceber. Por isso que a gente busca tanto saber as coisas, ter conhecimento, porque isso dá pra gente uma sensação que a gente é melhor que o outro. E não tem problema nenhum, tem que buscar estudar, conhecer. Só que o problema é que quando isso a gente percebe que a gente vai se tornando uma pessoa mais sábia, isso entra uma arrogância no nosso coração. E a gente vai contando isso como vitória. E a gente vai vendo, não, mas eu sei mais. Por isso que numa conversa, quando a gente não tem o nosso coração convertido, o que a gente sempre quer é demonstrar que a gente sabe mais. Para a gente receber o reconhecimento
daquelas pessoas que estão ali naquela conversa. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Cuidado, irmãos. Às vezes tu sabe algo a mais do que uma pessoa e aquilo entra como uma glória, que é vã. A gente tem conversado sobre isso, sobre essa questão da vanglória. Não serve para nada aquela glória ali. Ora a Deus dizendo: Senhor, eu não quero ficar me gloriando nessas coisas, Jesus. Eu não quero ficar me gloriando. Às vezes tu derrama sobre mim uma sabedoria. Às vezes do alto mesmo tu dá algo para mim, uma estratégia, uma visão de negócio, uma sabedoria no falar. Tu entrega isso para mim e eu me glorio disso. Diz que é o forte na sua força. Outro ponto. Às vezes a gente tem força e essa força aqui, eu não quero nem que a gente pense somente na força física, mas que é também. Por isso que a gente quer ser o forte, né? Por isso que a gente quer ser o cara que corre mais rápido, que chuta mais forte, né, Omar? Que pega mais pênalti, que ergue mais peso no supino. Tá aí o nosso irmão do fitness, os nossos irmãos, né? O Pablo, ainda que ele não queira aceitar, ele é. E o pessoal lá de Alagoas. Por isso que a gente quer, né, ser forte. Por isso que hoje a gente, essa questão da vaidade é isso. É uma força que a gente quer demonstrar para as pessoas. A força, essa questão de querer levar vantagem, né? Ser mais forte. Às vezes mais forte numa discussão. Às vezes a gente às vezes a gente tem uma força na nossa vida que Deus derrama. Às vezes é uma força que Deus dá para nós no casamento. Às vezes a gente tem força no casamento. Às vezes a gente tem força no trabalho. Força no serviço. Força na conversa, no diálogo. São forças, são valências que Deus vai derramando na nossa vida. E que a gente vai contando como vitória, irmãos. Deus mesmo derrama aquilo na nossa vida. E a gente se perde, se vangloria daquilo ali. Entra como uma vaidade no nosso coração. E o dinheiro, que a gente conversou aqui no culto passado. Por que a gente quer ter tanto dinheiro? Por que a gente quer muito dinheiro na nossa conta? Porque aquilo ali dá uma sensação pra gente que a gente agora é o maior na mesa. Que a gente paga o que a gente quer. Que a gente compra o que a gente quer. Que a gente domina. A gente gosta de estar nos lugares que a gente é o mais rico. Dá uma sensação de segurança. Por isso que quando a gente fica sem dinheiro, dá um desespero. Quando a gente está longe do Senhor e não entende quem a gente é. Não tem problema nenhum ter dinheiro, ser rico. Cuidado. Para isso não entrar como uma glória. E a gente ficar se gloriando disso. Ficar falando isso. Ficar garganteando, como o gaúcho fala disso. Mas ele diz, olha, se é para se gloriar, se glorie numa coisa. Em me conhecer. É nisso que a gente tem que se gloriar. É nisso que a gente tem que festejar. É nisso que a gente tem que se empenhar. É nisso que a gente tem que se dedicar. Essas outras 3 coisas vão tirando força da gente, irmãos. Do nosso ministério, do nosso chamado. Dessa força que tem que estar canalizada em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E compreender que Ele é esse que faz misericórdia, e juízo e justiça aqui na terra. A gente vai descobrindo essas coisas, e a gente vai se maravilhando, e a gente vai se alegrando no nosso coração. A gente
gente vai vendo a misericórdia de Deus. A gente vai vendo, meu Deus, como Ele é misericordioso comigo. Aí daqui a pouco a gente vai vendo o juízo dele se estabelecendo. E aquilo ali a gente diz, meu Deus, olha como Ele julga as coisas, como Ele separa aquilo. Aí a gente vai vendo a justiça dele, desde os tempos passados até os dias de hoje. A gente vê Ele predominando em todas as coisas, isso vai alegrando o nosso coração. Porque está chegando o tempo, e aqui para finalizar, já pedi para o louvor estar junto comigo. Está chegando o tempo que Deus diz que vai castigar aqueles que são circuncidados só na carne e não no coração. Aqueles que só andam no aparente, aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, aqueles que vivem nos desertos, aqueles que no aparente são cristãos, são crentes, mas no coração, Deus está falando aqui pra gente do coração desde manhã, mas no coração não tem a marca ainda, não é circuncidado. Vai vir o castigo, vai vir o juízo, porque estão se gloriando na sua sabedoria, na sua força e na sua riqueza, sendo que o que a gente deveria estar é buscando misericórdia, juízo e justiça aqui na terra. Destas coisas me agrada o Senhor. O que tu tem buscado? O que tu tem te gloriado? Como é que está teu coração? Queria te convidar a ficar em pé. Para a gente ter um tempo de louvor. Sabe que hoje pela manhã a gente estava saindo. O pastor Arnaldo me falou uma coisa, ele disse: sabe quando que o alimento ele começa a ser efetivo no corpo? Quando começa a fazer a digestão, né? Então, essa digestão da palavra, né, agora, né? Não é só se alimentar da palavra, agora ela fazer a digestão. Ela ir sendo trabalhada pelo Espírito Santo na nossa vida. E ela já vai acontecendo agora, imediatamente, a partir de agora. Do louvor, da oração. Depois aqui na comunhão que a gente fica. Então não te distrai, a gente já está assim caminhando para o final aqui. Mas antes eu queria ter esse tempinho aqui de louvor. Depois orar junto contigo. Em cima dessa palavra. No nome de Jesus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você em mim. Oh, e amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez. E amar como você me ama é o mínimo, ó Senhor, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. Oh, é o mínimo, vem e coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você.
Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Oh, me amar, Senhor, me amar, Senhor. Me amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que Ele fez, o que Ele fez, e amar como você me ama. Ei, Senhor, ei, é o mínimo que eu poderia. Oh, quem deseja, aleluia, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Preenche o nosso coração, Jesus, desse amor, Pai, do teu verdadeiro amor que lança fora todo medo. A gente ainda está buscando, Pai, nos gloriarmos em nós mesmos, porque a gente está com medo, Pai. Medo de não ser aceito, medo da reprovação, medo de tantas coisas, Jesus. Por isso enche o nosso coração desse amor, Pai, para que a gente não venha estar se gloriando na nossa sabedoria, na nossa força ou nas nossas riquezas, mas que todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, toda a nossa adoração venha estar em Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Jesus. E saber que Tu faz misericórdia, juízo e justiça aqui nessa terra. Se a gente chegou aqui, Pai, só com uma aparência, Pai, do Teu povo, como esses que eram só circuncidados na carne, a gente quer ser esses, Pai, que tem uma circuncisão no coração. Esses que são marcados por Ti no coração. Esses que são um povo eleito, escolhido, assim como foi Jeremias. Pai, no nome de Jesus. Assim como Tu pensou em Jeremias, Tu pensou em todos nós aqui, Pai. Por isso que Tu nos atraiu aqui nessa noite, para tocar nos nossos lábios. E as Tuas palavras, Pai, de vida eterna, venham ser as palavras que saem da nossa boca. Nos faz esses homens e essas mulheres de Deus, Pai. No nome santo de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Que bom esse tempinho que a gente teve juntos aqui. Se tu puder, fica mais um tempo aqui na dança que a gente tem aqui no final, na celebração. A gente também tem aqui um café. A gente fica aqui batendo um papo ainda. O pessoal online também fica aí, né? Sei muito bem, tem a comunhão online depois. O Omar sempre é o que puxa. O Omar que gosta da resenha. Fica aí, Omar. Puxa o pessoal aí para ficar conversando um pouquinho. Se tu não puder, Deus te abençoe. Uma ótima semana aí. Que tu possa ir com a certeza que as palavras do Senhor estão na tua boca. Em nome de Jesus. Eu sou
aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Ei, foi por amor. Cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu Vem aqui, posso ouvir
Glória a Deus! Galerinha de casa.